Agora nós vamos estudar a ligação covalente ou molecular. Então, nesse tipo de ligação, ocorre o compartilhamento de elétrons entre não metais, ok? Então, você tem dois não metais que vão interagir e vão formar o quê? Uma ligação que é chamada de ligação covalente. Peço que vocês estudem quais são os não metais, tá? Revisem quem que é não metal, quem que é metal, porque só assim você vai saber identificar quando a ligação é covalente ou molecular. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então nós temos aqui, ó, inicialmente, nós temos dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio ele é uma exceção à regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Que os elementos, os átomos dos elementos, eles têm que se unir para ter um total de 8 elétrons na camada de valência. E quando ele alcança esses 8 elétrons, eles adquirem estabilidade. Essa é a regra do octeto. Só que o hidrogênio é uma exceção. O átomo de hidrogênio, para que ele alcance a estabilidade, ele precisa apenas de 2 elétrons. Então, quando ele tem 2 elétrons, ele adquire a estabilidade. Então, como é que ele vai conseguir mais um elétron, sendo que ele só tem um elétron? Ele vai fazer o quê? O compartilhamento de elétrons. Então, ó, um elétron do átomo de hidrogênio vai ser compartilhado com um elétron do outro átomo de hidrogênio. É o que nós temos aqui, ó. Esses elétrons eles agora vão ser o quê? Compartilhado. Lembrando que o hidrogênio ele é classificado como um não metal. Então, nós temos o quê? A interação entre átomos de dois não metais. Tá? Dois átomos de hidrogênio que estão interagindo e estão compartilhando os seus elétrons. Então, nós temos aqui um par de elétrons compartilhado, ou seja, caracterizando a ligação do tipo covalente. Vamos ver outro exemplo. Olha, aqui nós temos agora o átomo do elemento oxigênio. O elemento oxigênio ele é da família 16, é a família dos calcogênios. Essa família tem um total de 6 elétrons na camada de valência. E aqui nós temos a fórmula de Lewis, mostrando os 6 elétrons na camada de valência para cada um dos átomos. Você pode conferir que são 6 elétrons na camada de valência. Segundo a regra do octeto, é necessário ter 8 elétrons. Se o oxigênio já tem 6 elétrons, para 8 falta quanto? Falta apenas mais 2 elétrons, exatamente. Então, os átomos de oxigênio eles vão precisar compartilhar, né, mais 2 elétrons entre si. Então, ó, nós vamos ter esse compartilhamento. Ó. Primeiro, par de elétron compartilhado e agora o outro par de elétron compartilhado. Vamos contar agora quantos elétrons ficou cada átomo. Então, esse átomo aqui, ó, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada um dos átomos agora ficou com 8 elétrons ao redor dele. Então, eles alcançaram o quê? A regra do octeto. Tem agora 8 elétrons na camada de valência, adquirindo a estabilidade. Então, cada um desses elétrons, desses pares de elétrons compartilhados, é representado por um traço, né? Então, esse traço está aqui, ó, que é presente na fórmula estrutural. Cada um desses traços representa um par de elétron compartilhado. Como aqui foram 2 pares de elétron compartilhado, você vai ter 2 traços. Se fosse só um par de elétron, por exemplo, no hidrogênio, é representado por apenas um traço. Ok? Então, aqui nós temos a fórmula estrutural do oxigênio e aqui nós temos a fórmula molecular O2. Então, vamos ver agora algumas características, tá, dos compostos moleculares. Então, primeiramente, nas condições ambientes, são encontrados nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Pontos de fusão e de ebulição são menores que os dos compostos iônicos. Pouca solubilidade em água. Em solução aquosa, ou seja, quando está dissolvido em água, eles não conduzem corrente elétrica. Note que é diferente dos compostos iônicos. Os compostos iônicos em solução aquosa, eles vão formar o quê? Vão formar os íons, espécies carregadas eletricamente, e aí eles vão conduzir corrente elétrica. Diferente dos compostos covalentes que nós estamos vendo agora. Tá? Eles não conduzem corrente elétrica, os compostos covalentes ou moleculares.
Em geral, a resistência a choques mecânicos é baixa, sendo sólidos quebradiços. Bons estudos e uma ótima semana.